Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos da CPAD, segundo trimestre de 2021, onde estamos estudando um tema maravilhoso, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lições comentadas pelo pastor Reinaldo Renovato de Lima. Esta lição será ministrada no próximo dia 20 de junho de 2021 e já é a nossa 12ª reflexão. E logo estaremos concluindo esta temática e entrando já no terceiro trimestre das lições da Escola Bíblica Dominical. O tema desta lição: o diaconato, este personagem tão importante dentro do contexto igreja e que em muitas ocasiões são observados por uma ótica não bíblica. E esta lição vem justamente abrir os nossos olhos e trazer-nos uma visão bíblica para este importante ofício. Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Vamos fazer então esta oração? Feche os seus olhos, aperte o cinto e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora e traga iluminação, que possamos ser edificados à luz desta lição, à luz da tua palavra. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer então todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. O texto áureo diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. A verdade prática nos diz: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. E a nossa leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 ao versículo 13. Eu peço que você dê uma pause aí agora no seu notebook, no seu smartphone e faça a leitura deste texto que irá fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Eu sou grato a Deus pela sua vida que está aqui pela primeira vez. Eu louvo a Deus e você tem total liberdade para compartilhar o nosso conteúdo nos seus grupos eclesiásticos, nos seus grupos familiares e abençoar quem você ama através de uma boa reflexão bíblica. Eu louvo a Deus por você que já faz parte também dos mais de 600 inscritos deste portal. Você também tem toda a liberdade para nos ajudar a disseminar esta semente boa, esta semente do bem a todos os países de fala portuguesa, abençoando quem você ama através de uma reflexão da palavra de Deus. Vou deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas dentro deste contexto, playlist bem organizada para você apenas apertar o play e ser abençoado. Lição então preciosa proposta para este momento, um tema importantíssimo, o diaconato. Nós vamos aprender um pouco sobre este tão importante e nobre ofício dentro das nossas igrejas. O objetivo geral proposto para esta lição é justamente mostrar a importância da função de diácono. Às vezes, muitos olham com certo desprezo e veem o ofício diaconal com um certo demérito, e nós vamos aprender que esta função, este ministério é extremamente importante e remonta ao início da igreja em Jerusalém, esta igreja emergente, cheia de necessidades pontuais, e homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, vão ser instituídos agora responsáveis por este tão importante negócio. Para cada um dos 3 pontos aqui estudados, um objetivo específico. E o primeiro, analisar o estilo de vida diaconal. Sabe de quem? Ele mesmo,
de Jesus Cristo. O segundo, explicar a instituição do ministério de diácono. E o terceiro, discorrer sobre o perfil e sobre a função do diácono. Você já percebeu que servir é justamente uma ordenança que vem direta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O ministério de serviço é, sem sombra de dúvida, o símbolo maior na instituição dos diáconos, relatada lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, onde ali os apóstolos foram coerentes com o ensinamento de Jesus Cristo. E há muito o Senhor Jesus havia ensinado sobre a urgência de resolver certas questões sociais, demandas de caráter humanitário de quem quer que fosse. Este problema é registrado justamente em Atos capítulo 6 e é justamente de caráter humanitário, étnico. Mas hoje outros grandes desafios e problemas afligem também muitos membros de nossas igrejas, a igreja local onde eu e você estamos inseridos. Então, é extremamente importante que homens cheios do Espírito Santo de Deus estejam constituídos sobre este importante negócio e que este serviço dos diáconos de Cristo possa inspirar-nos, a mim e a você, a cultivar um estilo de vida diaconal baseado justamente naquele que, sem sombra de dúvida, foi o mais excelente diácono que já permeou essa terra, chamado Jesus Cristo. Esta lição é muito importante e alguns paradigmas cairão por terra, eu estou convicto disso. No primeiro século da igreja cristã ou da era cristã, a igreja vai crescer sob um avivamento do Espírito e vai começar a se expandir pelo mundo. A promessa era de que este evangelho seria pregado em Jerusalém, agora alcançaria toda a Judéia e chegaria a Samaria e dali aos confins da terra. E na mesma medida que a igreja agora começa a crescer, começam também a surgir no meio desta igreja problemas na esfera social. Questões sociais estão, e é importante salientar, estão intrinsecamente ligadas ao Evangelho. E cabe a mim, cabe a você saber lidar com essas questões e que possamos lidar com tais questões com grande sabedoria da parte de Deus. Mas eu não tenho sabedoria para lidar com isto. Ora, peça ao Senhor sabedoria, porque Ele dá a todos quanto pedem deliberadamente. O Senhor abençoa a mim e a você com sabedoria para lidarmos com esses assuntos importantíssimos. Então veja, por uma sábia e unânime decisão em assembleia realizada ali em Jerusalém, homens, por exemplo, foram escolhidos 7 homens, a saber, dentre eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também elegeram Filipe, também Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e também a Nicolau, prosélito de Antioquia. Atos capítulo 6, versículo 5. Esses 7 homens foram de forma unânime e sabiamente selecionados e estabelecidos pela igreja em Jerusalém para este importante negócio chamado diaconato. Homens de uma moral ilibada e cheios do Espírito Santo de Deus para administrarem, como a própria palavra apresenta, esse importante negócio. E que negócio é esse? Ora, as questões étnicas, humanitárias, sociais, que haviam agora demandas nesse sentido dentro daquela igreja emergente em Jerusalém, e estes homens estariam habilitados para lidar desses assuntos. Então, por esta razão, esta lição se torna tão importante, e esta é a razão pela qual estamos estudando este ministério de serviço, que por causa de uma crise humanitária, étnica, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos,
houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E agora os discípulos precisam tomar uma grande atitude e reúnem-se, o presbitério está reunido e agora estes homens cheios do Espírito Santo de Deus são constituídos para exercer esta função diaconal. Até hoje é importante notar, dentro da sua igreja existe esta função, este ministério, porque são ordenados pelas igrejas cristãs. Os 3 pontos que serão estudados hoje é justamente relacionado à diaconia de Jesus. O segundo ponto, a instituição dos diáconos. E o terceiro ponto, o perfil e a função deste diácono. Então, quando falamos da diaconia de Jesus, vamos conceituar, porque pensar faz bem e conceituar é muito importante este termo. O termo grego diaconia significa justamente isso, ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra, e nós percebemos isso ao longo de todo o ministério de Cristo enquanto estava nesta terra, era justamente demonstrar o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Quando lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, o texto sagrado nos diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que visão gloriosa a respeito do serviço e encontramos na vida do nosso meigo Nazareno. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi, por exemplo, apóstolo da nossa confissão, também um grande profeta e um evangelista por excelência, pastor, sumo pastor e agora principalmente um diácono por excelência. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas despoja-se, aniquila-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Texto maravilhoso, um dos textos mais lindos de todo o cânon sagrado, que é de autoria de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo aos irmãos filipenses, capítulo de número 2. E aqui nós encontramos agora, segundo a Bíblia de palavra-chave, a expressão tomando a forma de servo denota um sentido de uma condição humilde, o caráter de doulos, uma servidão, porém uma servidão totalmente voluntária. É exatamente isto que o Senhor requer de nós, nos colocarmos de forma humilde, como o próprio Cristo se colocou, servir com alegria, como o próprio Cristo serviu, e fazer isso de forma agora totalmente voluntária. O segundo ponto aqui, o serviço de escravo. Parece uma palavra forte, mas é exatamente isso que o texto denota. Na véspera da sua crucificação, por exemplo, o Senhor Jesus vai fazer uma grande reunião com os seus 12 apóstolos para justamente celebrar aquilo que conhecemos como a última ceia ou a ceia do Senhor. E veja que após tendo ceado, ele vai agora pegar uma toalha e agora uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos, um a um após o outro. Levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. João capítulo 13, versículos 4 e 5. Veja, há uma atitude que expressa maior atitude de serviço que não esta?
Não há atitude mais comovente que podemos encontrar por parte do nosso Senhor como o relato do lava-pés. Veja, demonstrando serviço, demonstrando e dando um maior exemplo de humildade. É isso que a diaconia de Cristo nos ensina: serviço e humildade. A diaconia, ou o ministério da toalha e da bacia, é a grande convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Veja, este texto que nós encontramos aqui no Evangelho de João, capítulo 13, e nós podemos ler depois em classe. Você, querido professor, faça a leitura deste texto. Você que acompanha os nossos vídeos aqui no Portal Bíblico, faça a leitura de João, capítulo 13, versículos 12 a 17, e você vai ver esta expressão, né? Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, então são bem-aventurados se as fizerdes. Nós temos um excelente exemplo. Então, me perdoe, mas não há desculpa para mim e para você quando dizemos que não temos fundamentação ou ensino para nos comportarmos a exemplo de Cristo, que é necessariamente o maior exemplo de diaconia que encontramos dentro do contexto Bíblia Sagrada. O discípulo, então, é um serviçal. É justamente isso. É exatamente isso que nós nos tornamos em Cristo, serviçais. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque, um à sua direita e outro à sua esquerda, quando da implantação do reino de Cristo. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Cristo Jesus. A proposta de Cristo nunca foi de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja. E aqui eu quero abrir um parêntese e aconselho você em classe que abra um parêntese para bater nesta tecla. Veja, a proposta de Cristo nunca, jamais fora de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja. Então veja, essa afirmação é muito importante e interessante. Por quê? Pois ela nos confronta e nos confronta ao máximo, ao extremo, porque nós então estabelecemos estas hierarquias, ou não é isso que acontece dentro das igrejas? Há uma hierarquia claramente estabelecidas. As convenções, você já viu alguma convenção convencionar um diácono? Eu creio que não. O que se exige nos textos de Paulo a Timóteo, como também a Tito, a um bispo, veja, é o mesmo que se exige para um diácono. Basta você fazer uma leitura bem honesta e direta do texto e você encontrará as mesmas exigências qualitativas para o bispo, se exige-se também para o diácono. Então veja, aqui é importantíssimo salientar que claramente não há um fator hierárquico. Diferentemente dos contextos e igrejas, à luz da palavra, nós não encontramos um fator hierárquico. Pastor, mas como interpretar Efésios 4:11, que a uns o Senhor deu por profetas, doutores, pastores, apóstolos? Ora, aqui está falando de um chamado ou uma vocação ministerial pontual e específica, não de uma hierarquia ou daquela famosa escadinha, como nós vemos em alguns GIFs pela internet afora. E penso eu que se há uma escada, ela não é em direção ao topo, mas ela é sempre descendente. E isso deve ser pontuado também em classe. Veja, claramente eu não consigo entender aqui, à luz do contexto bíblico, um fator hierárquico. O primeiro mártir da igreja, por exemplo, foi qual dos apóstolos? Se você respondeu algum dos apóstolos, eu quero dizer que você errou a resposta dessa pergunta. O primeiro mártir da igreja foi justamente um diácono. Você se lembra dele? Chamado Estevão. Filipe, também um diácono, exerceu
um substancial ministério evangelístico e era um diácono. Então veja, aqui claramente não há um modelo hierárquico e isso me chamou a atenção e julgo importante aqui pontuar. Então veja, aqui aquele pedido dos filhos do trovão estava totalmente em desacordo com aquilo que é a vontade de Deus. Veja, não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E aqui a expressão é diáconos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não há, querido irmão, em toda a Bíblia Sagrada maior exemplo de diaconia, de serviço, que o próprio Cristo serviu até a sua morte. Diferentemente de muitos líderes que se assentam em suas cadeiras pomposas, em suas tribunas quase que reais, desejando ser servidos pela igreja, o exemplo do Rei dos Reis é de que devemos servir a exemplo do seu ministério terreno. Abramos os nossos olhos enquanto é tempo, porque o chamado é para o serviço. O segundo ponto, a instituição dos diáconos. O conceito desta função. Vamos conceituar? A palavra diácono, do grego diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se justamente àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. Este termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido da palavra grega relacionada a diácono é doulos, ou seja, há então esta outra palavra grega relacionada à diaconia, serviço, que é justamente esta expressão grega doulos, que tem o sentido de servo, serviçal, ou até mesmo uma expressão bem dura, digamos assim, um escravo. Então este termo vai destacar em especial a função justamente de um pastor ou de um mestre cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Portanto, é muito importante lembrarmos que a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a de um serviço voluntário, prestado pelo ministro, servo ou assistente para alguém, para alguma pessoa. Eu gosto de dizer que quando assumimos agora esse chamado, esta vocação ministerial, o diaconato, e agora galgamos o ministério e chegamos à posição de presbítero, e daqui a pouco somos reconhecidos pela igreja e levantados ao ministério, ao santo ministério evangelístico e pastoral, parece-me que muitos estão se desvinculando daquilo que é primordial na vida deste ministro, que é a diaconia e o serviço. Então eu gosto de pontuar que aquele que se tornou um presbítero, se torna um presbítero, mas não deixa de ser diácono, e assim também para evangelista e pastor, que também não deixam de ser diáconos e devem servir a igreja ainda com maior excelência. Agora, a origem do diaconato. Quando falamos da origem do diaconato, nós temos que falar de pelo menos 3 características importantes. Primeiro, uma grande bênção. O primeiro, interessante ponto. O segundo, um problema. E o terceiro, uma reivindicação. Vamos repetir? Bênção, problema e reivindicação são justamente palavras-chave para o advento do ministério diaconal neste modelo que nós encontramos no Novo Testamento. Por quê? Veja, por que bênção? Porque foi justamente o extraordinário crescimento da igreja em Jerusalém que vai agora nutrir esta necessidade da ordenação deste importante ministério.
Agora, qual seria o problema? O problema é justamente a questão étnica, humanitária, que estava agora causando conflitos naquela ocasião, especialmente, especialmente agora envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega. Este era o problema. E a reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas que, sentindo-se agora injustiçadas pelo que elas interpretam ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobram então essa assistência. E aqui, claramente, uma decisão precisa ser tomada. Ou nós agora ignoramos ou deixamos de priorizar os ministérios mais importantes da igreja, que são os ministérios da oração e da palavra, e vamos servir e atender estas demandas sociais dentro da igreja, ou nós nos dedicaremos à oração, ao ministério da palavra e instituiremos então homens com essas características encontradas em 1 Timóteo e também a Tito, homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens irrepreensíveis, características importantíssimas e exigidas daquele que fora constituído um diácono. Então, o que devemos fazer? E esta decisão fora tomada e os diáconos foram agora consagrados e instituídos. Agora, a escolha dos diáconos é justamente para resolver este impasse. Orando e impondo-lhes as mãos, os apóstolos então separaram 7 irmãos, que eu já citei o nome de cada um deles aqui, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de Deus, de sabedoria para administrar uma questão étnica e social. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos e também para que ministérios extremamente importantes, que já citei, o ministério da oração e da palavra, não fossem prejudicados. Então, o Espírito Santo direcionou os apóstolos e homens cheios deste Espírito maravilhoso foram agora consagrados e os diáconos agora estão atuando dentro da igreja de Cristo. O terceiro ponto, o perfil e a função do diácono. Qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos, descritas no livro de Atos e na primeira carta de Paulo a Timóteo, revelam que em nada diferem das atribuições éticas exigidas para os bispos. Basta ler aquilo que encontramos em 1 Timóteo e também na Epístola de Paulo a Tito. O primeiro ponto, o caráter moral. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas, íntegras, irrepreensíveis. Não pode haver língua dobre neles, isto é, a sua palavra ela precisa ser uma palavra firme e pontual. O que passa de uma palavra firme e pontual tem procedência maligna. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. A ganância por dinheiro também tem de passar longe da sua vida, pois sua função é exatamente executar trabalhos administrativos da igreja local, auxiliar seus pastores locais nas tarefas relacionadas ao culto, acompanhar as necessidades sociais da igreja, as viúvas, visitando-as, os pobres prestando auxílio dentro da igreja do Senhor. O diácono também precisa ter um caráter espiritual, guardando o ministério da fé numa consciência pura, e também esses sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Quantos obreiros consagrados sem cumprir parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus? Então a igreja sofre grave prejuízo por ter obreiros que não cumprem estas normas prescritas dentro do cânon sagrado. Ter a plena convicção do que é
crê no Senhor Jesus e no Evangelho é algo pontual na vida deste diácono, bem como de todo o ministro. O diácono precisa guardar a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança da igreja, veja a responsabilidade que está sobre os líderes da igreja, desta igreja local, porque cabe a eles avaliar este candidato, levando em conta o seu caráter e a sua vida espiritual. Veja, quando lemos em Atos capítulo 6, versículos a partir do versículo 8 até o versículo 11, diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Pastor, você está falando de algum apóstolo? Não, estou falando de Estevão. Estou falando de um diácono. É o diácono, justamente este diácono, em que muitos veem com demérito. Ninguém quer ser diácono. As pessoas veem com demérito este tão importante ministério. E lá estava Estevão, cheio de poder de Deus, cheio de fé, fazendo prodígios e grandes sinais no meio do povo. E levantaram alguns que eram das sinagogas chamadas dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos quais eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. Veja, as pessoas estavam disputando a respeito da palavra com Estevão e ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito com que este falava. Então, alugaram alguns homens, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Veja, os adversários da fé não encontraram Estevão um homem irrepreensível, um pregador da palavra, falava com sabedoria. E por que não buscar estas características também em um diácono? Parece-me que há uma grande preocupação em quem vai levar o copo de água para o pregador, em quem vai ficar à porta das igrejas, quem vai cuidar, do estacionamento da igreja, e não há uma preocupação em instruir os diáconos que eles devem ser cheios de Deus e devem ter conhecimento da palavra para falar com sabedoria àqueles que são contradizentes. Isso é um caráter, no meu modo de pensar, extremamente importante. Outro importante é o caráter familiar. Este candidato a este ministério deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai, ou seja, não pode viver uma vida aí de adultério, tendo uma esposa em casa e outra no trabalho ou em outros ambientes. Veja, há de se ter idoneidade no seu trato conjugal. A exemplo dos bispos, os diáconos devem amar as suas esposas, seus filhos, para obterem deles, agora respeitando-os, obter também o mesmo respeito. O serviço de diácono é justamente iniciado dentro de suas casas. Se ele não serve bem a sua casa, como servirá bem a igreja local? Outro ponto, a função dos diáconos em Atos dos Apóstolos. Quando foram instituídos agora os diáconos, esses 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Naquele tempo, apenas em caráter de informação, a comunidade cristã em Jerusalém era formada por principalmente 2 grupos: os judeus gregos, que falavam grego e tinham uma forte influência helênica, e também os judeus hebreus, que falavam o aramaico. Os diáconos, então, não podiam permitir que houvessem injustiças de caráter social dentro da igreja. A função, então, do diaconato era, naquele tempo, fundamentalmente de caráter social e também continua sendo de caráter social. O diácono deve ter esta responsabilidade e deve entender que sobre ele está esta responsabilidade, para que ele não se sinta pressionado ou cobrado em todo tempo. Ao admitir esse chamado, ele admite de forma voluntária esta responsabilidade. Agora, a função dos diáconos atualmente, é uma função extremamente importante, como fora
naquele tempo em que a igreja estava emergente em Jerusalém, uma grande necessidade étnica e social era necessária, também é extremamente importante a função e este ministério diaconal para auxiliar a igreja local através das orientações que vêm justamente do pastor nas atividades relacionadas à igreja, como por exemplo, visitar os enfermos, né? Ou até mesmo visitar aqueles que estão em necessidade e também aqueles que se desviaram. É importante que o diácono esteja presente junto com os seus líderes que estão agora exercendo função pastoral. Então veja, também cuidar de tarefas que são ligadas ao culto, como por exemplo, distribuir os elementos da Santa Ceia do Senhor, recolher as contribuições dentro da igreja para a manutenção desta igreja, como ofertas e dízimos, e auxiliar na ordem, na segurança, na liturgia deste culto, bem como em outras tarefas já aqui mencionadas. Estas tarefas são de responsabilidade do diácono, mas o pastor que entende que ele nunca deixou de ser diácono, ele também se põe na brecha para atuar se necessário. Existem igrejas pequenas e que o pastor precisa se posicionar também desta forma. Veja, o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo ali em Jerusalém, quando aquela comunidade começa a crescer substanciosamente e justamente no intuito de resolver questões relacionadas a questões étnicas e sociais que demandavam muita atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem igualmente a Igreja de Deus, é um importantíssimo ministério, é um importante serviço, é um importante negócio que você, diácono querido, fora instituído. A liderança das igrejas devem valorizar o trabalho desses diáconos e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois no sentido lato, todos somos diáconos da Igreja de Cristo. Esta lição, ela é maravilhosa, ela fala ao nosso coração, ela nos instrui de uma forma maravilhosa e nos mostra que nós, ainda que já galgamos o ministério de presbítero, evangelista ou pastores, ainda permanecemos enraizados neste caráter diaconal e devemos expressar esta diaconia em todo tempo, porque fomos chamados para servir. Se você ficou até agora, muito obrigado pela sua atenção. Me ajude a crescer nesta plataforma do YouTube, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos, compartilhe o nosso conteúdo, dá um toque no seu amigo, se inscreve lá no canal e você vai ser bem-aventurado, eu creio, por fazer isso. Você ficou até aqui, muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu rogo ao Senhor que visite-nos neste momento e que fale ao nosso coração e ao coração de todos que acenderem este conteúdo e que estão aqui neste momento de conclusão. Que o Senhor possa abençoar a todos, é o que humildemente peço, no nome de Jesus. Amém. Eu peço ao Senhor e que você possa ficar bem, fique em paz e até a próxima.